Uma gravação feita por um rádio amador mostra o desespero dos controladores da ferrovia quando perceberam o risco de um acidente. A colisão na estação de Perus, na sexta-feira, matou 9 pessoas e feriu mais de 100. Além de procurar as causas técnicas do acidente, as investigações terão de responder provavelmente a mais uma questão. Teria sido possível retirar a tempo as pessoas que estavam no local do choque dos trens? Gilberto é um apaixonado pelo radioamadorismo. E como faz todos os dias, ouvia de seu apartamento na periferia de São Paulo por uma frequência aberta em VHF as mensagens que o Centro de Controle da Companhia de Trens mandava para as diversas composições na última sexta-feira. O que me chamou a atenção foi a maneira como o controlador estava chamando aquele trem. Ele estava chamando preocupado, ele estava praticamente gritando no microfone. Evacua a composição 1118, evacua a composição, tem um trem desgovernado rodando na sua causa. 1118 era o código da composição estacionada em Perus e que não podia partir por falta de energia elétrica. Se houve alguma resposta do maquinista da 1118, ela não foi gravada pelo rádio amador, pois as respostas dos trens vêm por outra frequência. Mas a próxima pergunta do controlador sugere que ele não sabia o que estava acontecendo. 18, já normalizou a composição aí, normalizou a composição. 1118. Estamos com comunicação urgente com Perus. A quase certeza de que algo trágico ocorrera aparece na frase seguinte, dirigida a um terceiro trem. Deve ter amontoado, né, Perus, viu? Não tem a chegada de Perus que deve ter amontoado lá, viu? Amontoar é o termo técnico para grave desastre. Boa noite. Surge uma gravação feita por um rádio amador que revela o desespero do controlador de tráfego momentos antes do choque entre os dois trens da CPTM. O acidente matou 9 pessoas e feriu 115. Uma comissão formada por 3 engenheiros e um advogado procura explicações para o acidente. Só o maquinista, que tentou parar o trem, pode dizer como a composição, estacionada, começou a se movimentar sozinha. As primeiras investigações mostraram que os freios hidráulico e elétrico não falharam, apenas não funcionaram por falta de energia. Já o freio de mão pode ter sido acionado, mas não conseguiu suportar o peso do trem. A comissão que investiga o acidente trabalha com uma outra hipótese. O maquinista, com apenas 3 anos de experiência, pode ter se esquecido de bloquear as rodas, ou simplesmente não sabia que tinha que fazer isso. Essa seria uma hipótese que a gente poderia conduzir uma coisa pelo lado de falha humana, não necessariamente falha humana do maquinista, mas eventualmente falha humana em algum ponto. Treinamento, por exemplo. Por exemplo, é uma outra hipótese. Parar o trem desgovernado seria muito difícil. Entre as estações de Araguá e Perus, existe uma descida de 5,5 km. A inclinação é progressiva e chega a 66 metros. Com as curvas do trajeto, o trem atingiu a velocidade de 70 km por hora antes do choque. Esta é a caixa preta dos trens. A gravação das conversas entre o auxiliar de maquinista e o centro de controle são mantidas em sigilo pela CPTM. Mas um radioamador captou parte desse diálogo. Assustado, o controlador repete o número 1118, que é a identificação do trem parado em Perus. Ele não podia partir por falta de energia elétrica. Evacua a composição 1118, evacua a composição, tem um trem desgovernado rodando na sua causa. 1118. Pinto João. Tira a pessoa da linha aí, João. A gravação amadora não captou o que respondeu o maquinista do trem parado em Perus. Só a gravação original pode revelar também o que disse o auxiliar de maquinista antes de morrer pulando do trem desgovernado. A comissão que investiga o acidente vai usar a gravação da conversa entre os maquinistas e o centro de controle para fazer uma reconstituição de todas as decisões tomadas nos minutos que antecederam o acidente. Olha, e você vai acompanhar agora o que teria sido uma tensa tentativa de um funcionário da CPTM de evitar a tragédia de Perus. A nossa reportagem recebeu uma fita de um telespectador anônimo que teria gravado a voz do funcionário avisando a estação de Perus que havia um trem desgovernado na linha. Nós queremos deixar claro que o que vamos mostrar ainda não passou por nenhuma perícia que comprove a autenticidade da comunicação. O conteúdo da gravação é forte e você vai ouvir agora. Composição 1118, evacua a composição, tem um trem desgovernado. Que coisa, hein? Se houve tempo hábil ou não para evacuar a estação, a gente vai ficar sabendo com o laudo, né? Mas que coisa terrível, hein? Impressionante, não é?
Você viu o desespero do rapaz falando, prevendo já que puder. Bom, essa fita também precisa ser periciada, é claro. Mas tudo leva a crer que seja autêntico. A tragédia com os trens em São Paulo. No final da tarde de hoje foi liberada a circulação de vagões no trecho do acidente de sexta-feira. Hoje cedo houve muito tumulto. Apenas 50 ônibus foram colocados para atender 25 mil passageiros. O acidente que deixou 9 mortos e interditou um trecho de cerca de 20 quilômetros entre Pirituba e Caieiras mudou a rotina de 25 mil passageiros. Antes mesmo do sol nascer, uma multidão se aglomerava entre as estações para conseguir uma condução. 50 ônibus foram colocados em circulação para suprir a falta de trens. Pouco para tanta gente. Houve tumulto. Para não perder o dia de serviço, as pessoas se arriscavam a viajar penduradas na janela e suportar a humilhação. A vida do pobre é assim mesmo, né? Ontem foram sepultados 6 dos 9 mortos no acidente. Em todos os casos, foi a família quem pagou o funeral. Com base na conversa gravada entre os maquinistas e o Centro de Controle Operacional, a CPTM vai fazer a reconstituição do acidente. A intenção é descobrir exatamente onde as falhas aconteceram, para que não haja novas tragédias. Nós temos que aprender com as fatalidades. Nós estamos fazendo uma revisão de todos os nossos procedimentos para verificar se eles estão ainda adequados às condições atuais da operação. Aprender com as fatalidades. É muito difícil aceitar essa versão ligeira, difundida inclusive pelo governador de São Paulo, Mário Covas, de que o acidente foi uma fatalidade. É bom lembrar que trem não é carroça, tem alguns sistemas de freios, mais de um, às vezes 3, tem controles de linha e que muita coisa poderia ser feita nos cerca de 8 minutos que o trem levou para ir desgovernado de uma estação a outra. Agora, o que se viu esta manhã no transporte da população, num bairro periférico, foi um triste espetáculo de desorganização, de desrespeito à população, de desdém e de uma incompetência astrofísica. Num governo sério, o responsável ou responsáveis já estariam no olho da rua há muito tempo. Isso é uma vergonha. Composição, tem um trem desgovernado rodando na sua cauda. 1118, evacua a composição, urgente. Tem um trem desgovernado rodando na cauda. Tito João, tira a pessoa da linha aí, João. Normalizou a composição aí, normalizou a composição 1118. Estamos com comunicação urgente com Perus. Quem fala em Perus, prossiga. Acontecido um acidente lá em Perus, que tinha um trem na plataforma lá, não conseguiu sair. Deve ter amontoado lá em Perus, viu? 1118. 1118.